Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de mais um jogo sem vitória da equipe do Corinthians. O Luxemburgo foi muito mal na partida. O Timão não aproveitou um jogador a mais, mesmo precisando da vitória. E tem notícia do Paulinho, que lamentavelmente lesionou mais uma vez. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Rapaziada, você precisa ter o OneFootball. É o melhor aplicativo de futebol que existe, é de graça e você pode conferir os lances ao vivo, tanto da Conmebol Libertadores quanto da Conmebol Sul-Americana. Como é que funciona? Você não consegue assistir o jogo por 90 minutos, tá muito atarefado, tá fazendo um trabalho de faculdade, tá pesquisando outra coisa, não tem problema. Se você achar que perdeu um lance legal, um rolinho, uma caneta, um chapéu, uma bola na trave, uma expulsão, um gol, vai no OneFootball que você confere na hora que o lance aconteceu. Lances ao vivo. Além de ficar por dentro de tudo que tá rolando no mundo da bola, você pode ficar por dentro, inclusive, das notícias do teu time do coração. Basta ativar as notificações. E lá você vai ter acesso a vídeos, conteúdos exclusivos, transmissões ao vivo e de graça de vários campeonatos mundo afora. Não perde teu tempo. Link aqui na descrição, comentário fixado. Baixe agora o OneFootball, é de graça e serve para qualquer celular. Bom, pessoal, vamos falar desse 0-0 que, obviamente, não foi legal, porque a gente está falando de uma sequência de 8 jogos sem vitória do Corinthians, 7 sob comando do Luxemburgo, um resultado que não agrada, mas ficou muito claro para mim que o técnico Vanderlei Luxemburgo vai a campo já sabendo do resultado anterior com os outros concorrentes do grupo. A partida entre Liverpool e Independiente Del Valle, com vitória dos uruguaios, deixou com que o Corinthians, depois desse empate, dependa apenas de si para se classificar. Sim, o Corinthians ainda tem essa situação, só que não dá para pensar dessa forma. E erra, a meu ver, o Luxemburgo quando ele se abraça no resultado, independentemente das circunstâncias que se oferecem, que se apresentam. O Corinthians ficou com um jogador a mais a partir dos 31 minutos do segundo tempo e não aproveitou. E jogou assim como fora contra o Atlético Mineiro, simplesmente para não perder. Lá não deu certo, tomou 2-0. E nesse jogo contra o Argentinos Júnior se contentou com um empate. Porque agora basta, ou é só, entre aspas, vencer o Independiente Del Valle fora de casa e também o Liverpool na Neoquímica Arena na última rodada. Não dá para contar com isso. A vitória hoje era imprescindível, até pelas circunstâncias que se apresentam. Um time que perdeu jogadores em relação ao jogo que disputou em São Paulo e venceu. Se o Corinthians tivesse vencido o Argentinos Júnior em São Paulo, poderia contar com um empate fora de casa. Dentro do organograma do grupo, faz parte, há um contexto para isso. Agora, quando você perde em casa, você precisa buscar a vitória lá. E a gente já sabia que, pelas circunstâncias do grupo, o Corinthians vencendo, por exemplo, até por esse resultado que aconteceu antes, ele seria segundo colocado. Faltou ousadia, faltou coragem, faltou, não quero usar um termo mais agressivo, para que o técnico entendesse que dava para ganhar. Dava na teoria, né? Porque o time não jogou para isso. Aliás, jogou para se defender mais uma vez. E tem uma situação muito clara, que está muito explícita dentro do time, que é a incapacidade que o time tem de armação. O jogo contra o Flamengo, ele foi um jogo interessante, porque o time se defendeu bem, teve muita competitividade, teve volúpia e tudo mais, e até criou algumas oportunidades. Conseguiu fazer uma transição, teve troca de passes. Só que como que eu vou considerar uma evolução se depois desse jogo contra o Flamengo no Maracanã, vem esse jogo contra o Argentinos Júnior, que me remete muito mais àquele jogo no Mineirão contra o Atlético Mineiro, quando o time jogou a não jogar. Tem uma transição que não acontece no time do Corinthians passando pelo meio campo. É um festival de ligação direta, de chutão que sai para a defesa em busca do Yuri Alberto e do Roger Guedes, que ficam correndo que nem doidos. Por quê? Como o próprio Luxemburgo disse na entrevista coletiva, aliás, que entrevista coletiva, em mais uma, já vou falar sobre ela, os zagueiros vêm de frente com essa bola rifada, porque não tem trabalho de bola. Eu não quero aqui ficar batendo na tecla do Renato Augusto, mas vamos lá, utilizem a figura de um jogador como o Renato, da característica do Renato. Se essa bola que sai da defesa ou do volante ali, que começa a construir o jogo, ou até mesmo de um defensor que afasta uma bola porque o adversário está atacando e ela para no meio campo do Corinthians, a jogada limpa. A jogada limpa, porque o Renato pegaria essa bola, pisaria nela,
os dois atacantes se movimentariam e ele conseguiria fazer um passe. No momento em que não tem essa figura, em que a bola passa direto da defesa para o ataque, porque não tem construção de meio, o Yuri Alberto perde todas as disputas, porque o zagueiro vem de frente, e o Roger Guedes fica correndo que nem uma barata tonta, como acontecera no Mineirão. Poxa, gente, qual é a dificuldade de você ter trabalho de meio? Não, calma, sai jogando aqui, Fausto Vera, toca no Maicon, devolve para o Fausto, avança aqui, Roger, vem buscar, o Yuri saindo muito da área, porque a bola não chega. Tem algumas coisas boas? Tem. Bruno Mendes, que jogo, Bruno Mendes, legal, tá firmado, fixado, aliás, Fagner fora até do banco, hein? Assim como Cássio, mas por uma amidalite, Carlos Miguel jogou e não fez defesas difíceis. Aliás, é um goleiro muito seguro. E o Luxemburgo deu uma moral para ele na coletiva, dizendo que é preciso pensar já numa transição, e eu concordo, o Cássio não é eterno, precisa pensar no goleiro, e ele disse que se o Carlos Miguel tiver paciência, se ele esperar a hora dele, não sair do Corinthians e tal, ele vai fazer essa transição, ele vai substituir o Cássio e ter longevidade no clube. Já se fala nisso há algum tempo, né? Porque o Cássio vai jogar ainda alguns bons anos, mas ele não vai durar a vida inteira. E o Corinthians já tem que pensar nessa reposição. Me parece que o Carlos Miguel, até pelas atuações dele, né? Um cara muito seguro e não sofre, né? A bola vem nele, ele segura, ele agarra, ele espalma, ele não sofre para catar, não é aquele chama gol, não é aquele cara que se desespera. O Carlos Miguel foi o titular por conta dessa amidalite do Cássio. Bruno Mendes, Matheus Bidu. No fim ele bota o Fábio Santos, mas aí tudo bem, um lateral por outro, já estava cansado provavelmente, mas acho que encontrou titulares aí. Murilo, que perde um gol inacreditável, mas eu vou dar o desconto porque, né, zagueiro ali não tem o cacuete de ser um atacante, e foi uma boa jogada do Corinthians no primeiro tempo. O Corinthians mesmo assim ainda construiu uma coisinha ou outra para poder vencer o jogo, vejam só. E o Argentinos Júnior não agrediu tanto assim o Carlos Miguel. A questão que me incomoda é que no segundo tempo o Luxemburgo se amarrou no banco de reservas e não fez as trocas necessárias. E quando o faz no final, com 45 minutos, quando o jogo já estava terminando, sendo que aos 31 o jogo te apresenta um cenário completamente diferente. O Thiago Nunes dá uma cotovelada no Rony, o Rony sai sangrando, ele é expulso depois do árbitro ter visto a consequência, porque ele dá um amarelo primeiro, aí ele olha o Rony sangrando e fala, opa, esse cotovelo aqui foi mais forte do que eu imaginei, não foi simplesmente um braço aberto de disputa, e inclusive pela imagem ele serra o punho, se vocês perceberem, para realmente atingir com força, e aí acaba expulso corretamente. 31 minutos do segundo tempo, mas pelo amor de Deus, vai pra cima. E aí ele tem o Wesley no banco, Pedro no banco, e não coloca os moleques, e a solução encontrada foi Romero no lugar do Maicon, pelo amor de Deus. Ah, mas eu tirei um volante e coloquei um atacante completamente inoperante, que não fez nada desde que chegou, e aí você tem moleques que quebra linhas, que conseguem fazer contra-ataque, puxar o contra-ataque, porque era exatamente isso que precisava. O Argentinos Júnior, mesmo com um a menos, começou a pressionar o Corinthians no segundo tempo, e o Corinthians ali se defendendo bem, é verdade. Mas não dá para chegar na entrevista coletiva e dizer que já evoluímos porque não tomamos gol. Olha só, eu tenho alguns elogios ao Luxemburgo, vocês sabem aqui, eu tenho falado, existe uma mínima evolução, ele tem barrado alguns jogadores acomodados, ele tem promovido categoria de base, ele fixou o Paulinho de primeiro volante, ele machucou, já vou falar sobre ele. Ele fez algumas coisas interessantes no time. Agora, não pode ter essa postura pequena e não pode ir para a entrevista coletiva e ficar brigando com o repórter o tempo inteiro, porque não gosta de ser perguntado porque o time não está ganhando ainda. Aí quando o cara pergunta, mas o que falta então? O Corinthians só sai atrás, falta sair na frente. Sabe, fica brincando, rindo, debochando e tal. Pô, o Luxemburgo, que é um cara tão matreiro, eu acho que ele está tentando desviar o foco, como é natural, né? Ele sempre fez isso, não querer explicitar muito do que está acontecendo, né? Internamente, mas existem formas de fazer isso. Pô, fala explica por que ele não botou um jogador de velocidade quando precisava, quando o time já estava com um jogador a mais, explica qual foi a sua mexida. Não precisa ser agressivo com a imprensa, porque não é a imprensa ali, cara, é o torcedor que está cansado de ver tantos técnicos chegando ali, tantos jogadores perdendo gols, tantos times ruins, tantos erros da diretoria. O torcedor está cansado. Quando ele vai para a entrevista coletiva, ele quer respostas, ele quer explicações. E não adianta ele ficar nessa birrinha com a imprensa. Mas vocês querem saber o tempo todo por que eu não ganho e tudo mais. Claro, cara, isso é jornalístico.
Pô, o torcedor tá cansado, ele quer uma vitória. E hoje era o dia que dava para conseguir uma vitória. Se tivesse um pouquinho mais de coragem, se tivesse um pouquinho mais de vergonha na cara, de entender o tamanho da camisa do Corinthians, que tá jogando fora de casa, mas, pô, vamos combinar. O Argentinos Júnior não é esse bicho papão. E te venceu em São Paulo. Você precisa dar o troco. Você tem jogadores suficientes para vencer a partida. Você ficou com um jogador a mais. Vai para dentro dos caras, pelo amor de Deus. Ficar se retraindo. E aí tem o grande diagnóstico para mim, quando o Luxemburgo diz o seguinte: mas vejam só, a gente só depende da gente. Empatamos e a gente estava morto antes de começar o jogo. Empatamos, já estamos vivos de novo. Ele está baseado na vitória do Liverpool sobre o Del Valle. E como o Corinthians entrou em campo sabendo do resultado do jogo anterior, ele entrou tranquilo, sabendo que um empate seria interessante dentro de um contexto, mas ele ignorou todo o resto. Ele ignorou a sequência negativa que ele está tendo, e uma vitória hoje amenizaria muito, mas muito, de toda a pressão que ele está sofrendo, e também permitiria ao Corinthians ter uma vida muito mais fácil no grupo. Quando ele simplesmente fala que, mas o resultado anterior e tal, vejam só como, agora a gente só depende da gente, e ignorou outra coisa, as circunstâncias do jogo. O Luxemburgo é o cara que sempre bradou que mudava jogos com os jogos em andamento. E que em muitos casos, se ele tivesse tempo técnico, ele resolveria mais ainda. Pois hoje ele tem substituições mais ainda a seu favor, a seu dispor. Ele pode orientar jogadores à beira do campo. Ele pode se mexer. Por que ele não se mexeu? Percebendo que o adversário perdeu um jogador, vai para dentro, busca o resultado, se torna o cara vanguardista que ele sempre bradou ser e conquista o torcedor. Pois não, ele foi pelo caminho oposto. Ele se acomodou, se acovardou, se contentou com o empate, e por mais que hoje a gente possa dizer, não, mas o Corinthians ainda pode se classificar, ele está contando em vencer Del Valle e o Liverpool na última rodada em casa para poder se classificar. E se isso não acontecer? E se ele não vencer o Fluminense domingo? Ele vai somar 8 jogos, ele, Luxemburgo, 9 jogos do time, e ele 8 jogos sem vitória. Será que ele vai permanecer no cargo? Será que ele vai ter chance? Eu não estou nem dizendo que eu concordo, eu só estou dizendo que o futebol é cruel, e ele ignorou esse fato, simplesmente porque entendeu que o empate era bom resultado. Mas onde é que nós estamos contra o Argentinos Júnior, cara? Pelo amor de Deus. Olha, foi mal demais o Luxemburgo. Nas substituições que ele não fez, até fez o Wesley lá no finalzinho, né? Aos 45. Romero, pelo amor de Deus. Nas substituições que ele não fez, na visão, né, que ele não teve também do jogo, e especialmente na entrevista coletiva. Foi mal o técnico do Corinthians. Sobre Paulinho, triste demais. O Paulinho, e aí dentro das coisas positivas que eu destaco, porque eu também eu não detono só elogio, eu acho que tem coisas, tem prós e contras, né, com a chegada do Luxemburgo. Eu nunca fui um entusiasta dele, apenas entendi que no cenário que se apresentava, poderia ser um cara que resolveria o problema. Ele não é o único culpado ou o único responsável. Também não acho que a troca agora vai resolver, mas também não posso ignorar que ele tem cometido alguns erros. Além de também ter promovido coisas interessantes. O Paulinho de primeiro volante é uma delas. Parecia ter achado uma função de novo para ele, uma faixa mais restrita do campo. Ele limpa a jogada ali na abertura de meio campo. Tem esse poder criativo, mesmo sem ser um cara que tem chegado mais à área, mas ali no começo da jogada ele participa com qualidade que ele tem. E aí, cara, com 26 minutos do primeiro tempo, ele vai tentar uma disputa, né? E aí dá para fazer a leitura labial dizendo joelho, ele já pede substituição, já sai com gelo, e o Corinthians acaba de informar, por meio da sua assessoria de imprensa, que ele sofreu uma entorse no joelho e que será reavaliado na chegada a São Paulo. Vale lembrar que é o mesmo joelho que ele sofreu uma ruptura ligamentar que o tirou dos gramados por quase toda a temporada passada. Então a gente espera que não seja nada grave, que seja apenas uma torção, que seja algo que ele possa voltar muito em breve, porque ele cogitou até a aposentadoria nessa última lesão. Lamento demais pelo ser humano que é o Paulinho, pela história que ele tem, pelo craque que ele foi, que ele construiu, né, na sua carreira. E
E lamento demais, de verdade. Tomara que não seja nada grave, a gente fica na torcida. E aí entrou o Rony, que obviamente, né, tem muito mais dificuldade, né? Até porque o time também não tá colaborando e aí nada ajuda ali. No primeiro tempo ele faz, e aí eu concordo com o Luxemburgo, né? Você promove uma mudança que é significativa, né? É o jogador que dita o ritmo do meio-campo e você perde ele ainda no primeiro tempo. Enfim, mas é só uma parte dos tantos problemas que o Corinthians enfrentou hoje e tem enfrentado. Vai ter ganhado o Fluminense, de qualquer jeito. Joga em casa, é pelo Brasileiro, mas vai ter que ganhar. E depois tem essa missão duríssima contra o Atlético Mineiro também em casa. Eu sei que a sequência é dura, mas o Corinthians se apequenou na Argentina hoje. Isso me incomodou. Isso não pode mais acontecer. Eu espero que o Luxemburgo seja cobrado em relação a isso e que ele entenda que mesmo que o contexto tenha favorecido pelo resultado do outro jogo, você teve uma circunstância favorável para você vencer o jogo. E ele não aproveitou. Agora é com vocês. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!